Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação: Hermínio Matos e Marcelo Castilho. Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa Bom Dia Cidade, até às 10 horas da manhã. Hoje, nessa quinta-feira, como a semana está passando rápido. A metade do mês, a primeira quinzena de janeiro, praticamente já foi. Hoje é dia 14 de janeiro de 2021. Estamos aqui, né, com o nosso programa nessa quinta-feira. Uma quinta-feira que amanheceu aí nublado, tá nublado ainda. Choveu muito, choveu bastante, hein? Ontem começou a noite, varou um pouco a madrugada, a coisa não foi fácil não. Mas vamos lá, está quente o tempo, né? A temperatura continua muito alta ainda. As temperaturas estão aí perto dos 30 graus, mesmo com com o tempo nublado do jeito que está, muitas nuvens. Muito bem, vamos lá, começar o nosso programa. Você já está nos acompanhando pelas redes sociais, canal do YouTube, Facebook, Instagram, também nos 1550 kHz da Rádio Guarujá, prefixo mais tradicional de toda a Baixada, todo o litoral. Esse ano de 2021 são 75 anos que a Rádio Guarujá está sempre levando informação, entretenimento, prestação de serviço, e a nossa parceria com a Guaru TV, aí Vicente Carvalho, estamos ao vivo em imagem, eles estão transmitindo, e também a TV Guarujá, para quem é assinante da NET no canal 11. Estamos com o nosso programa ao vivo nesse momento. Mas vamos lá, começar aqui o programa. Marcelo Castilho, muito bom dia, seu Marcelo, tudo bem? Bom dia, seu Hermínio. Bom dia aos amigos da Rádio Guarujá. Bom dia a quem nos acompanha pela TV Guarujá, canal 11, também pela Guaru TV para toda Vicente de Carvalho. Muito bem, a gente só tem, seu Marcelo, que falar o seguinte, olha, que bom que as vacinas vão chegar. Você vê a medida ontem, você vê Mas que parto, hein, para chegar aí. Olha, o que aconteceu em 2020, o que aconteceu? Eu me lembro que nós apresentamos um programa aqui, até participou aqui o Luiz Antônio, na época, foi um grande debate que nós fizemos em torno da guerra das vacinas. Que eu estou defendendo isso desde lá do meio do ano passado, desde julho, quando o João Dória começou. Na realidade, o João Dória começou a falar de vacina no mês de junho. Ele começa a falar de vacina. Aí começou uma guerra. Não queriam o João Dória, não queriam papo com o João Dória. Não, vacina do João Dória, que João Dória quer o quê? Tal, quer isso, quer aquilo, enfim. Rejeitaram o João Dória, ele foi a Brasília, não foi recebido, enfim, ninguém queria falar com o João Dória. De repente o ministro, lá no mês de novembro, vendo a situação, porque o Eduardo Pazuello não é nenhum neófito, aí fez um protocolo de intenção. Aí chegou lá, fez um protocolo, um acordo de compra de vacina do Butantan. O presidente foi lá e rasgou o protocolo. Falou, não vai comprar nada isso aqui, não vai comprar coisa nenhuma. Não vou comprar vacina, o povo brasileiro não vai ser cobaia. Não foi isso? Ou eu estou inventando? Aí sem rasgou, dúvida, tal, beleza, vida que segue. Aí depois teve uma reunião, Pazuello não queria que nem que o Dória participasse da reunião. Aí o Dória invadiu, aquela coisa de invadir a reunião, falou duro, nós passamos aqui. Falou duro lá com o ministro. Ministro, que coisa é essa, ministro? O povo morrendo, o mundo está indo atrás de vacina e nós aqui fazendo uma discussão que não tem o menor sentido. E isso foi no final de novembro, foi no final de novembro. Dezembro, hein? Final de novembro. Ali, isso tudo é fresquinho. Não então. Foi 5 anos, 10 anos atrás, não. Foi agora, mês passado. Exatamente. Um mês e meio, mais ou menos, essa discussão de garoto de 10 anos, de 12 anos, sabe aquela coisa de menino? Discussão de menino. Aí o João Dória falando, olha, não tem por que não comprar a vacina que o Butantan vai produzir. Mas não queremos saber, enfim, passou. Quando começam a morrer mais de 1.000 pessoas por dia, porque o que está acontecendo agora no Brasil, a conta do Natal, do Réveillon está chegando. É verdade. Dia 14.
Eu estava vendo hoje aqui, ontem eu procurei nem ver muito televisão. Quer uma estatística, Hermínio? 90% dos hospitais privados em São Paulo já estão com a capacidade lotada. Aí, é quem tem plano de saúde. Quem veio se aglomerar, achou que tinha direito, foi para aquelas festas lá na Vila Madalena, em São Paulo, achou que podia fazer. Veio para os condomínios aqui no Guarujá, foram fazer festa, rave, balada, pancadões. Aí, ó. Tá aí. O resultado é esse aí. Ontem parece que no Brasil foi mais de 1.300, não foi? 1.300 mortes. Não é fácil. Isso não é fácil. Sem contar o total, mais de aí 203 mil pessoas. Aí o governo vem com a ladainha, o governo federal vem com a ladainha de que não tem vacina e as vacinas sendo produzidas. Não tem vacina, não vamos comprar vacina sem aprovação da Anvisa. Eu sempre falei aqui, isso é mentira. Eles vão comprar sim. Precisam, né, Hermínio? Tá aí, ó. Agora estão aí se ajoelhando para a Pfizer. A Pfizer já deu de ombro, falou, não vai vender nada para o Brasil. Até porque o presidente da Pfizer falou, nós entramos em contato com o Brasil em agosto. O ministro faltou com a verdade. O ministro Pazuello faltou com a verdade. Em agosto a Pfizer estava negociando com o Brasil. Deram de ombros. Até porque o presidente não quer saber de vacina. O presidente não disse que nem vai tomar a vacina. Inclusive que a vacina da Pfizer, quem tomar pode virar jacaré, vira super-homem, fala fino e a mulher nasce pelo no rosto. Foi o que o presidente falou publicamente. Não foi uma coisa que ele conversou ali com os amigos e vazou. Não, foi num evento, ele falou isso publicamente. Ponto. Essa é uma questão. Aí a Pfizer, é assim? Então não queremos mais, não queremos tratar isso. Agora, para nossa surpresa, agora uma surpresa boa. Aí ontem o ministro Pazuello vem a público de novo, depois de ter falado, quis contar anedota, né, lá em Manaus, gente morrendo, as pencas lá em Manaus, e ele querendo fazer anedota. Num evento, uma coisa séria, e ele fazendo anedota. Aí o que acontece? Ontem ele já falou, deslocou um avião, parece que saiu hoje o avião, ou saiu ontem. E ele vai embarcar no avião também. Ele vai junto? Vai junto. O Pazuello vai... vai chefiar essa missão. Se o ministro Pazuello vai junto, é porque o negócio é sério. É porque o trem é sério. Sabe por quê? É porque lá na Índia não está nada acertado. Vai ter que chegar lá o ministro com a força... Vai ter que bater o martelo lá. Isso, com a força, o peso do seu cargo aqui no Brasil como ministro da Saúde. Quer dizer, não é bem ministro da Saúde, é um disfarce, né? Ele é um general disfarçado de ministro da Saúde. É isso aí. Não entende nada do assunto, não tem nada de SUS, não tem um plano, ele tem um dia D, uma hora H. E falar em H, agora Pazuello, tá ali a manchete, garante distribuição das primeiras doses em janeiro. Tem que correr. Por quê? O Coronavac, do grande inimigo do governo federal, que é o João Dória, está prontinha. Tem um pouco mais de 50%. Os especialistas já explicaram como é que funciona esse 50%. Agora o governo tem que correr. Tem que correr, porque não tem vacina. Eles não foram previdentes. Então agora tem que correr e pegar uma vacina que nem na terceira fase passou. Olha que situação hoje do governo federal. Quer dizer, todo o discurso de 2020, final de 2020, cai por terra. Não vamos comprar vacina sem aprovação, sem os testes e tal. Vai comprar uma água com açúcar, vai comprar groselha e vai trazer aqui para o Brasil. Viu? Vai trazer groselha para cá, você vai ver. Agora, engraçado, Hermínio, eles vão correr lá na Índia para garantir uma vacina que não foi aprovada, não foi fechado o último teste, sendo que tem uma vacina já sendo analisada pela Anvisa. Mas eles precisam para fazer um show midiático. Quer anotar aí? O dia que ele diz que a vacina chega, quando é que chega? Vacina, acho que é domingo. 2 milhões, hein? 2 milhões de doses. Na realidade, 2 milhões de doses, só vai ter 1 milhão, porque 2 doses é 1 milhão.
Mas o que o governo federal vai fazer? Anota aí, Marcelo. Anota aí. Anota aí o que eu vou te falar. O que vai acontecer? Show midiático. Presidente da República no aeroporto. Eu já vi essa cena, hein? Eu já vi essa cena. Presidente no aeroporto, junto com o ministro, e os dois recebendo ali os aviões da Força Aérea com as vacinas. Eu já vi essa cena. Por umas 2 vezes aí, com um tal de... Como é? Me ajuda aí, baixinho. Um tal de João Dória. Ah, João Dória. Ah, o João Dória fez isso? O Bolsonaro vai fazer igualzinho. Vai pegar aquela vacina sem passar em teste de finalização, sem nada, e vai fazer um show midiático. Aí agora estão dizendo, todos vão receber a vacina ao mesmo tempo. Eu estou curioso para ver. Porque são 2 milhões, hein? São 2 milhões. 2 milhões eu acho que é a população de Campinas, se não me engano. Vê aí quando acho que é Campinas. São 2 milhões. Tá? Agora, não vai vacinar, imunizar a população inteira. Agora, quem é que o governo federal vai imunizar? Não tem um plano. E é para imunizar. Não tem nem insumo garantido, Hermínio. E é para imunizar semana que vem. Aí ele quer pegar aquelas 5 ou 6 milhões da Coronavac, da maldita Coronavac, que é uma vacina maldita para eles. O presidente comemorou aquele rapaz que morreu, que a princípio era porque tinha tomado a vacina. Depois verificou-se que ele se suicidou, tirou a própria vida. Mas o presidente comemorou mais uma vitória do Bolsonaro sobre o Dória. Como se morresse alguém. Se morrer alguém é uma vitória. Não tem vitória quando morre alguém. Quando morre alguém tem a derrota. Então agora começou a guerra das vacinas, começou agora. Só que é o seguinte, o Bolsonaro está ele está perdendo. Está lembrando muito o River Plate, porque leva de 3 lá e tem que reverter aqui. Aí e o Boca aqui, ontem. Chega aqui no campo e quanto é que foi o jogo do Boca com o Santos lá? Santos 3-0. Não, lá. 0-0 lá. Lá, 0-0. Beleza. Mas vamos falar do River, né? O River como é que foi? Perdeu de 3 lá. Isso. Aí vem jogar aqui contra o Palmeiras, precisava fazer 3 para ir para os pênaltis, correto? Eles fizeram 2. Se não é o fizeram VAR... 2 e 1 eles fizeram, mas foi anulado. Corretamente. Um pênalti. Se não é o VAR ali, dançava, né? O Palmeiras tinha dançado. Eles iam reverter aquela situação e não precisaria nem de pênaltis. Eles ganhariam. Estava jogando muito melhor que o Palmeiras. Aliás, jogaram muito melhor. Se o Palmeiras jogar com o Santos no Maracanã, que jogou contra o River Plate, esquece. Aquela molecada, aqueles meninos ali do Santos vão atropelar o Palmeiras, sem dúvida nenhuma. Agora vamos voltar ao assunto. Então, tem que rever. Então, hoje o Bolsonaro, ele está com um placar, em relação ao João Dória, está com um placar defasado. O placar não é favorável para ele. Vamos supor que João Dória está com, 3-0 para ele. 3-0, porque o João Dória saiu na frente, lá em junho, foi em junho. Eu sei que você não está gostando do que eu estou falando, porque muita gente tem bronca do João Dória. Mas eu estou analisando a vacina. Eleição é só o ano que vem. Esse ano precisa tomar um norte nessa história. Então vamos lá. João Dória em junho foi atrás da vacina. E o governo federal? Atrás de nada. Aliás, o presidente só promoveu aglomerações o tempo todo. Não disse que não ia comprar a vacina da China, a vacina do Dória, com total desrespeito com o Butantan, uma instituição de 120 anos. E aí agora chega nessa situação. O Dória traz a vacina, recebe acho que são 6 milhões de doses, e já estão produzindo outras tantas, que dá um total de 11 milhões. O estado de São Paulo hoje tem 11 milhões. Aonde morre mais gente? Aonde é o estado que tem mais contaminação? Estado de São Paulo. Tem que ir para os outros? Tem que ir para os outros.
Só que primeiro você atua onde o problema é maior. Isso é uma lógica. Mas como existe a guerra política e a guerra da vacina, então eu vou pegar tudo isso aí e eu vou diluir no Brasil inteiro. Sabe qual é o resultado? Diluir no Brasil inteiro? Não vai resolver problema de ninguém, não vai resolver, vai virar um assunto midiático e vamos continuar na mesma. E o ministro disse que vai ser simultâneo. Mas não dá, não tem para todo mundo. Primeiro você começa pelos profissionais, depois pelos idosos. Não dá para todo mundo. Pega aí, vamos supor, o estado de São Paulo, o Butantan, tem 11 milhões de vacinas de doses. São duas doses. Então, quer dizer, você tem a metade. Você não tem 11 mil, você tem a metade, certo? Porque são 2 doses. Aí o que vai acontecer? Alguém vai ficar de fora. Porque se você pegar e diluir por todos os estados da federação, como é que faz? Quantas doses vão? Na verdade, eles estão discutindo retardar a segunda dose, não é? Estão também resolvendo essa questão do insumo das agulhas e seringas, porque o ministro, ele fala uma coisa para a imprensa, mas quando ele vai se reportar ao STF, ele diz que o Ministério não tem agulhas e seringas suficiente para poder fazer a campanha de vacinação. Olha, vacinação, segundo o ministro Pazuello, começa quando todas as capitais tiverem doses. Mas você pega... Vamos supor que ele pegasse, que não são 11 milhões. Ele está trazendo 2 milhões da Índia, que inclusive os insumos vêm da China. É bom lembrar, hein? É bom lembrar para os bolsonarianos aí mais para não esquecer. Não esquece, hein? Não esquece. Aquilo que está sendo produzido não é em Oxford, hein? Estou enganando vocês, porque era assim. A vacina é de Oxford, da Inglaterra, nada. Não, é produzida na Índia, com insumos da China. Vem toda a matéria-prima da China. Aí produz na Índia essa da AstraZeneca e traz para cá. Sem passar pela terceira fase, sem nada, sem ninguém saber absolutamente nada. Você vê que a Inglaterra, lá o Reino Unido, não está usando a da AstraZeneca. Percebeu isso? Ou só fui eu que percebi? Não está usando mais. Eles não estão usando. A Coronavac já está sendo usada na Turquia, na Indonésia, tem outros países que vão começar. E segundo os especialistas, ontem a entrevista aqui com o Dr. Marcos Caseiro foi maravilhosa. Nós vamos repetir essa entrevista aqui no programa, foi sensacional. A aula que ele deu ontem, os esclarecimentos, até o Reginaldo Pacheco ficou até emocionado, agradeceu muito por ter participado ontem do programa, porque... Foi um momento incrível, hein, Hermínio? Foi esclarecedor. Algo assim interessante. Esclarecedor mesmo, o que o doutor Marcos Caseiro ontem ele contou aqui pra gente. E outros especialistas, o que eles falam sobre a vacina. Uma vacina que tem capacidade de proteger 50%. Então ele explicou aqui como é que funciona. Então, muito bom mesmo, muito bom. Então, é assim, segundo os médicos, os infectologistas, Evaldo Stanislau e Dr. Marcos Caseiro, fique à vontade, a decisão é sua, fique à vontade para tomar a vacina. Até porque quem diz que não vai tomar, vai tomar. Ele vai tomar, escondidinho, mas vai. Vai lá escondidinho. Eles são patriotas fajutos, sabe aquele patriota meia pataca? Eles vão lá tomar. Acho que tem um advogado aqui no Guarujá que está fazendo uma campanha. Mas ele é o primeiro a tomar. O gatinho é o primeiro a tomar. Desculpa. Baixinho, ele é o primeiro a tomar, Baixinho. Não revela. Ele é o primeiro, ele vai ser o primeiro a tomar. Senão vai sofrer sanções, Hermínio. Ele vai ser o primeiro a tomar, o AB não vai permitir ele ficar zanzando por aí. Então ele está fazendo uma campanha, um desserviço. Isso explica as votações ridículas que teve quando se candidatou a qualquer coisa. Isso explica. Uma pessoa tacanha, fazendo campanha contra a vacina. Se vacinou a vida inteira, nunca questionou. Agora, quando tem um vírus, tem um inimigo, aí você fica agora com conversa.
Conversa de botequim. É impressionante. Eu falo para vocês, ouçam os médicos. Você quer saber se a vacina é boa? Não conversa com o tiozinho da esquina, não conversa no posto de gasolina, não faz isso. Eu mesmo não quero nem conversar. Ontem, o Luiz Paulo já chegou? Já chegou aí, Luiz Paulo? Bom dia, professor Luiz Paulo. Cadê o professor Luiz Paulo? Ontem eu fui, Marcelo, ontem eu fui no supermercado aqui, aí encontrei eu tinha acabado de sair da academia, fui no supermercado, aí encontrei uma pessoa, tinha um que treina, o rapaz, um senhor que treina lá comigo, e uma outra pessoa, inclusive ele é um... Bom dia, Hermínio. Bom dia, professor Luiz Paulo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo aqui. Então, eu estou explicando uma experiência que eu tive ontem. Mas chata, desagradável. Aí tinha essa pessoa que me conhece, que treina na mesma academia, e um outro engenheiro, um engenheiro antigo aí da prefeitura. Não vou dizer o nome dele, que ele não me deu autorização. Antigo. Aí quando eles me viram, eu estou entrando, aí me cumprimentou, claro. Aí ele fala assim, olha o jornalista aí que defende a vacina, como se fosse um crime, né? Como se fosse um crime. Olha o jornalista que defende a vacina. Olha o que eu ouvi ontem, gente. As meninas do Caixa, professor Luiz Paulo, ficaram olhando assim, olha o jornalista, ele fez uma propaganda. Aí depois até, foi bom que as meninas perguntaram, né? Mas eu me chamam de senhor, não sei. Ô Luiz Paulo, por que estão me chamando de senhor, hein? Que tu é velho. Tá, obrigado. É isso que tá caindo na ficha. Tá caindo na ficha, professor. Não, deixa eu amenizar, você está ficando. Isso. Aí o que acontece? Vai ter troco, tá? Vou avisar, tá bom? Aí o que acontece? Logo de manhã cedo, hein? Você vê que o homem já Pergunta acorda. quer saber, né? Ele já acorda. Aí o que acontece? Isso é vingança. Sará maligna. Bom, mas aí... Calma, baixinho. Eu fico imaginando o baixinho na frente do Hermínio, a gargalhada que não deve ter dado. Calma, baixinho, que depois eu acordarei carinhosamente. Tá? Acordarei carinhosamente. Aí, o Hermínio, você tinha falado da população de Campinas no exemplo. Ela tem 1.204.073 habitantes. 2 milhões não dá para Campinas. Mas vamos lá, vamos em frente, vamos tocar aqui o barco. Aí a pessoa falou assim, olha o jornalista que defende a vacina, como se fosse crime, defender vacina. Eu falei, eu defendo mesmo a vacina. Sabe por que eu defendo? Porque conversando, se você assistisse o programa, ouvisse pela rádio, pelas redes sociais, você iria ver que eu não estou ali falando à toa. Eu trago comigo médicos especialistas. Por exemplo, se eu fosse, eu falei até para o engenheiro, se eu fosse construir um prédio, uma casa, eu consultaria você. Eu não ia consultar o secretário de saúde de Guarujá, eu não consultaria o doutor Marcos Caseiro, o doutor Evaldo Stanislau. Entendeu? Se eu fosse fazer uma casa. Eu não falaria com eles, eu falaria com você. Eu pediria uma dica para você. Agora, por força da profissão, a gente tem que dar orientação. A gente tem que aqui explicar. Eu não entendo, eu não sou médico, não entendo. Então, o que eu faço aqui? De forma bem modesta, o que eu faço? Eu procuro trazer, ontem eu pedi para o Marcelo, até foi no ar, a gente nem combinou isso. Falei, Marcelo, entre em contato com o Dr. Marcos Caseiro, vê se ele pode participar com a gente. Ele gentilmente nos atendeu ontem e deu uma explicação maravilhosa. Agora, eu falei para essas pessoas, eu falei, olha, ao invés de vocês ficarem com ilações, até porque vocês são pessoas inteligentes, eu vejo dessa maneira, ficar dizendo que uma vacina levou 4 anos para ficar pronta, como é que uma vacina ela leva 1 ano, em 1 ano ela está pronta? Então, ao invés de você ficar criando essa dúvida num monte de gente simples, porque quem está criando a dúvida, o professor Luiz Paulo, são pessoas acima da média. Olha, são profissionais liberais, empresários, que passaram a vida inteira tomando vacina, mas agora, por conta mas eles frequentaram os bancos escolares acadêmicos de uma forma
vamos dizer assim, limitada. Não, peraí. São brilhantes, Se a tem pessoa obra. frequenta Esse engenheiro um banco aqui, universitário, esse engenheiro, ela Luiz sabe Paulo, que um laboratório, isso eu não estou falando de orelhada, eu estou falando um laboratório, quando vai fazer uma pesquisa de vacina, ele tem uma programação de custos. Isso é óbvio. Tá? Então demora 4 anos para desenvolver uma vacina, em alguns casos, outros demora 20 anos, tá? Mas demora 4 anos porque você tem uma limitação de investimento. Quando esse investimento é duplicado, triplicado, e como foi no caso do coronavírus, que em alguns casos o investimento aumentou 8 vezes, é óbvio que com mais investimento de recurso financeiro, você consegue acelerar o processo de pesquisa. No caso de elementos biológicos, microbiológicos, isso dá certo. Em outros casos, não. Veja, o caso da HPV, que é um vírus que ocasiona o câncer nas pessoas. A vacina da HPV demorou 15 anos. Nós temos recentemente, há coisa de um mês, foi divulgado uma vacina muito eficaz, com mais de 90% de efetividade com relação ao vírus da AIDS, né, o HIV, que demorou 22 anos para ficar pronta. Mas por quê? Porque tinha uma limitação. Quando a gente vê personalidades, especialmente no mundo da cultura, que pegam uma parte dos recursos que ganha para investir nisso, é porque sabe que se fosse depender só da iniciativa privada, só do laboratório, a pesquisa vai sendo feita. Tá? Aí você dá um suporte, você dá uma injeção de recursos ali, esses recursos conseguem acelerar muito as pesquisas. Então, quem frequentou minimamente, que não ficou mais em barzinho do que ficou na sala de aula, as faculdades, tem a noção que eu estou falando. Agora, quem ficou mais em barzinho, se divertindo, tá, e conseguiu na bacia das almas ter o seu diploma, aí fica fazendo comentários estúpidos como você falou. Não, mas esse profissional que eu estou falando aí, esse engenheiro, ele fez obras muito boas aqui, participou de grandes obras. Agora, não é uma pessoa neófita, não é uma pessoa desprovida de inteligência, ele estudou bastante, é uma pessoa que viajou o mundo, tal. Estou falando de alguém acima da média. Então não tinha o direito de falar isso. Então, aí o conselho que eu dei, olha, se eu posso lhe dar um conselho, você é muito mais velho que eu, você é bem mais velho que eu, mais rodado, para você ver a confusão que fica. Falei, você é mais rodado, você é mais experiente, o meu negócio é só rádio e agora metido novamente nesse negócio que eu não gosto, que é televisão, mas vale a pena porque é um veículo maravilhoso. Mas vamos lá, eu estou aqui no rádio, então eu levo a informação e a gente discute o assunto. Ao invés de eu decidi para nós lá na rádio, no jornalismo, ao invés da gente ficar, por que uma vacina uma leva 10 anos, outra leva 5, outra leva 4? E ficar com esse tipo de ilação, vamos trazer um especialista e ele explicar o porquê? Foi o que nós fizemos aqui, eu e Marcelo Castilho, ao longo já do mês. Começamos isso em dezembro, passamos agora janeiro, conversando com os médicos especialistas, cientistas, explicando o porquê. Por que uma vacina leva 4? Por que uma levou 5 e outra levou 10? Então eles explicaram. Uma parte da explicação é essa que o Luiz Paulo deu aí. Dinheiro, investimento. Primeiro, às vezes uma vacina leva 5 anos porque investimento foram ao longo de 5 anos. Foi a conta-gotas. Então, os cientistas, os pesquisadores, eles precisam de recurso. Se não tem recurso para fazer estrada, fazer ponte, para fazer. Agora, para pesquisa, a gente sabe que a coisa é um pouco... Tem que ter pessoas como Bill Gates. No caso da vacina para o coronavírus, para a Covid, só o Bill Gates pôs bilhões de dólares na Pfizer. Em outras empresas também. Ele investiu muito. Então é isso que o Luiz Paulo explicou. Agora, a sugestão que eu dei, não foi nenhum conselho, é uma sugestão que eu dei para essas pessoas, que eles pudessem se envolver
com os médicos. Até eu dei nome até de médicos na prefeitura de Guarujá. Falei, olha, você que está lá dentro, você é servidor de carreira, brilhante, presta bom serviço, conversa com os médicos. Ó, tem um médico, inclusive, que é teu amigo, que eu sei, que eu já vi você com ele, pode perguntar para ele. Ele vai explicar, ele é boa praça, ele tem um filho que é médico também. Sabe o que eu estou falando? Eu falei, sabe o que eu estou falando? Dr. Walter Suman. Conversa com ele. Conversa com o Walter Suman, que introduziu o PID aqui no Guarujá. Conversa com ele, pergunta para ele. Pergunta para o Dr. Lucas Suman. Falei, olha, tá do teu lado, inclusive você tá ali do lado. É, que politicamente eles não teriam nada do que defender o João Dória, né? Na verdade, pergunta pro doutor Suman se vacina ela é importante ou não é. Falei, pergunta para ele. Ao invés de você ficar com essa conversinha dentro do supermercado, cheio de gente simples, humilde aqui, pessoas querendo voltar a levar uma vida chamada normal, todo mundo não aguenta mais ficar confinado dentro de casa. Ao invés de você ficar fazendo esse tipo de jogo aqui, vai ali, você está do lado, a tua sala é do lado do médico conceituado, preparado, que se chama Walter Suman. Pergunta para ele. Não basta só bater palma quando está em evento com o Suman para fazer média, para manter a função gratificada, sei lá o quê. Não adianta só fazer isso. Pergunta para ele, doutor Suman, vamos lá, o doutor Lucas está aqui, vem cá. Eu quero saber, porque eu tenho dúvida. Vem cá, esse negócio de vacina, não foi muito rápido, não? Chegar uma vacina do coronavírus, em menos de um ano, já todo mundo, não foi tão rápido? Pergunta para ele, você vai ter a resposta. Agora, se você ficar conversando com o cara da esquina, o Zé Fuinha do Botequim, para no posto de gasolina, fica aquele cenadinho, você não vai chegar a conclusão nenhuma. A conclusão que você vai chegar é teoria da conspiração. Não, veja, nada contra os senadinhos, às vezes, que se formam, desde que esses senadores, né, super entre aspas, sejam pessoas que tenham competência. Mas não tem. Nas suas áreas de atuação, é muito simples. Mas não tem. E nós estamos lidando, ontem morreram, só nos Estados Unidos... Tem muito achólogo na praça. Foi quase 5 mil nos Estados Unidos, antes de ontem. 4.500 pessoas. Está morrendo por dia. Aqui no Brasil, ontem foi mais de 1.300. Então não dá para brincar com isso. Não dá para brincar. Ontem o Maguito Vilela morreu. O prefeito lá eleito, lá de Goiânia. Já era empossado, já estava... Entendeu? Ficou desde o mês de outubro, o homem lá sofrendo, internado. Temos vários casos aqui no Guarujá, em Santos, todo lugar do Brasil. São mais de 200 mil mortes no Brasil. Pessoas que é uma conta muito simples. O Brasil é quase 3% da população mundial e corresponde a quase 12% das mortes. Tem coisa muito errada aí nesse número. Porque nós temos outros países que têm as mesmas condições de aglomeração ou de tropicalidade, tem a mesma diversidade climática, tem a mesma diversidade étnica do Brasil e não apresentam esses números. Tem alguma coisa de muito errado na gestão das pessoas e também nas pessoas. Porque eu vejo em Santos e aqui situações... de pessoas, como você falou, supostamente esclarecidas, pessoas que estão num nível de ganho salarial alto e se comportando de uma forma quase que animalesca com relação à prevenção para si e para os seus. Aí que a pessoa queira se prejudicar, vá lá. Mas fazer coisas que prejudiquem os seus, aqueles que moram consigo, é complicado, hein? Aí eu falei para as meninas que estavam ali no caixa, falei para elas, gente, qualquer um, vai chegar um monte de gente assim. Graduado, vai chegar gente assim, sabe? Que parecem, né? Eles são bem-sucedidos, vão vir com esse discurso. Tapa os ouvidos. Quando pergunta para ele, assim, é médico? Porque um médico não fala da... não, eu sou engenheiro civil. Sou engenheiro. Eu sou dono de hotel. Eu sou dono de padaria. Eu sou dono de posto de gasolina. Eu sou professor. Eu sou jornalista. Não dá atenção não, hein? Falei, não brinca com a tua vida não, porque quando dói o teu dente,
Você não vai procurar um engenheiro civil para saber, eu estou com uma dorzinha de dente aqui, o que será, hein, engenheiro civil? Você não faz isso. Você vai procurar um dentista, não é isso? Procurar um dentista para resolver o problema. Não é verdade? Quando você tem qualquer probleminha, eu falei para a menina assim, ó, qualquer probleminha que você tiver de saúde, se você não tiver plano, aí você vai ali no PAN da rodoviária, que é uma maravilha. Você chega lá no PAN, o que você quer? Médico. Você quer o tiozinho que está vendendo cocada lá na frente? Para te dar um chazinho? Espanta alguma... Não. O espanta tubarão? Não. Você quer um médico. E ai que não vem o médico, né? Que ai que não vem o médico. Chama a tribuna, chama a imprensa, porque não tem médico, não é assim? Sim. É assim. É desse jeito que vocês fazem. Possível de forma imediata, né, irmão? Não, você quer um médico. O Marcelo Castilho ficou internado em dezembro, queria um médico lá falando para ele. A esposa dele, a Ana, queria saber do médico, o boletim. Não do tiozinho que estava vendendo quebra-queixo lá na frente. Então, tem que parar. O brasileiro, falei para as meninas ontem, ó, não ouçam. Esse tipo de gente aí... Outra coisa, ó, ele vai ser o primeiro a tomar a vacina, qualquer uma. Ele vai tomar porque ele gosta... Sabia? Ele viajou o mundo, ele gosta de viajar. Com todo o direito que tem. Até porque ganha bem, é bem sucedido, está bem resolvido na vida. Então, mas ele vai tomar a vacina. Mas ele fica com essa conversinha aqui. Então, eu falei para elas, ó, todos que chegarem com essa mesma conversinha de que vacina... leva 4 anos ficar pronto e essa ficou 1 ano. Não liga. Pergunta para o médico por quê. Elas perguntaram para mim, e por quê? Eu falei, não, pergunta para o médico. Ou eu aconselhei a assistir o programa amanhã. Amanhã tem uma... eu vou repetir, Marcelo, vamos fazer assim? Como eu falei para as meninas que ia repetir, então hoje a gente passa a entrevista que nós fizemos ontem com o Marcos Caseiro, e amanhã vamos repetir aquela entrevista que nós fizemos na sexta-feira. Com o doutor Marcos Caseiro. Da semana passada. Da semana passada. Foi Muito esclarecedora. boa. Foi esclarecedora. Muito boa mesmo. Acabou. É por aí o caminho. O engenheiro civil, ele tem que ajudar lá o prefeito. Arrebentou um negócio lá no túnel. Tem que ajudar o prefeito lá. Tem que ajudar o prefeito para tá alagando tudo aí quando chove. Vai ajudar o prefeito. E tem dúvida de vacina, pergunta para o prefeito que é médico. Ele vai te responder. Está do lado do prefeito. Mas eles preferem essa ignorância de má fé. É ignorância de má fé. Querer plantar a dúvida na cabeça daquela pessoa simples e humilde. Procura o médico. Procura o médico. O senhor é médico? Sou. Então, por que essa vacina é boa? Entendeu? Na televisão, quando aparece ali aquela doutora Margarete Dalcomo, a doutora Nízia, que é a presidente da Fiocruz. Quando aparece o doutor Dimas Covas, dá atenção. Presta atenção no que eles estão falando. E tem outros pesquisadores. Aqui na Rádio Guarujá, quando trouxer o doutor Evaldo Stanislau, presta atenção. Doutor Marcos Caseiro, presta atenção. Agora, quando começar aqui o patriota, o bolsonarista, o petista, o ista, todos os istas, aí você desliga o rádio. Porque essa turma, eles estão esquizofrênica, esquizofrenia ideológica. É esquizofrenia ideológica. Eles querem confundir, parece chacrinha. Vim aqui para confundir, não vim para explicar. Então, aqui como aqui não é o programa... Para essas pessoas, a eleição nunca termina. Aqui não é o programa do chacrinha. Entendeu? Eu vim aqui para confundir e não para explicar, não é isso. Então a gente traz aqui o especialista. Quando eu pergunto alguma coisa que eu não sei sobre histórias, eu não pergunto para o baixinho, não, o baixinho não sabe. Eu pergunto para o professor Luiz Paulo. Professor Luiz Paulo, como é que é esse negócio aí? Aí o professor Luiz Paulo explica, ele conhece, ele entende do assunto. Então, gente, eu me alonguei um pouco hoje aqui na abertura para falar isso para vocês. Muito cuidado. Você que nos acompanha na TV Guarujá, na Guaru TV, aqui na rádio, nas redes sociais, muito cuidado. Agora vai começar um show, aquele show de horrores que eu já anunciava o ano passado por conta da guerra das vacinas, vai começar agora. Vai começar agora, porque agora o governo federal quer uma vacina para chamar de sua. Porque o João Dória já tem a dele.
O João Dória já tem. Mas agora o governo federal está indo na Índia. Parece música, coisa, hein? E outra coisa, traz a vacina no sábado, é um bate-volta assim maluco, né? Traz a vacina no sábado, a Anvisa vai ter que aprovar no domingo, segundo o Pazuello, hein? No domingo, para 3, 4 dias depois já começar a aplicar. Olha só. Não leva 10 dias, Hermínio? Que velocidade! Bom, na verdade, nós já temos da Fiocruz o pedido da vacina da AstraZeneca com Oxford, né, com a Universidade de Oxford. Ele foi protocolado um dia antes da Coronavac, do Instituto Butantan. Então, aí você precisa ter, ou precisaria ter, na verdade, a certificação de boas práticas do Instituto Indiano, porque a vacina que é desenvolvida em Oxford, que é desenvolvida pela AstraZeneca e está começando a ser desenvolvida pela Fiocruz, é a mesma lá da Índia. Né? Então, o princípio ativo e tudo mais. Então, esse pedido emergencial já fora feito. Eita. O que eles vão fazer é pegar as doses que já estão prontas para serem usadas, para serem usadas na inoculação. Na realidade, eles vão buscar dados também, né? Precisa buscar mais dados complementares, que eles não têm tudo, ainda não sabe nada. O Reino Unido não está usando a de Oxford, não está usando, está usando da Pfizer. Então, tem que buscar os dados. Quantos dados pegarem, melhor. Agora, o que você falou é verdade. Com relação a... em julho, o governador João Dória ofereceu a parceria para que isso fosse feito pelo Butantan, e se nós fôssemos fazer a progressão de fabricação da vacina, da capacidade instalada que o Butantan tem, somado a partir de agosto, setembro, com a Fundação Oswaldo Cruz, né, com a Fiocruz lá do Rio de Janeiro, em Manguinhos, nós já teríamos perto de 120 milhões de doses prontas agora em dezembro. Uma pena. O jornal O Globo publica aqui, a maldita Globo, né? Maldita Globo. Tem que fechar a Globo. A Globo não tem jeito, Globo tem que fechar. Olha, o Ministério da Saúde contrariou o parecer da própria pasta, do próprio Ministério, que recomendava a compra de seringas com entrega por frete aéreo, para garantir que o país tivesse insumos suficientes a tempo para efetuar a vacinação da Covid-19. Olha só. Documentos do Ministério da Saúde obtidos pela maldita Globo, tem que fechar a Globo, hein? Via Lei de Acesso à Informação, mostram que a previsão para a chegada da primeira remessa de entregas no país por via marítima é 25 de janeiro, quando seriam remetidas apenas 1.900.000 unidades, 900.000 unidades. Depois disso, a próxima entrega só chegaria em março, enquanto que, por transporte aéreo, 20 milhões de seringas já teriam chegado ao Brasil em dezembro do ano passado. Entendeu? Tá bom? Então é isso aí. Então eles resolveram empurrar com a barriga, fingir que não era com eles, mas agora tem que correr atrás. Corre atrás, corre, para pegar, porque o bicho pegou. Foram pressionados. 45 países na frente já vacinando, e agora tem que sair. Inclusive, ontem o ministro deu uma fala midiática, né? Tudo é midiático agora. Olha, se o Brasil tiver 6 milhões de doses para aplicar, será o país que mais imunizou no mundo, porque ninguém imunizou 6 milhões. Quer dizer, é uma piada, né? É uma piada. 6 milhões o quê? 6 milhões é porque o Dória tem lá 6 milhões. O governo do estado de São Paulo tem 6 milhões de doses. Ele fez questão de falar que não são mais do estado de São Paulo, são do Brasil, né? É conversa. Isso é conversa. Ele fez o Ctrl+C, né? Isso é conversa. Exato. Isso é conversa. É aquele negócio, eu não querem dar o crédito, mas tem que dar o crédito. Se ele vai ter voto lá em 2022 é outra história, gente. Mas o crédito é do João Dória. O João Dória fez isso. No mês de junho, o Luiz Paulo falou julho, é junho. Mês de junho, ele já estava com eu falei de julho com relação à fabricação. Com as tratativas. Se o acordo tivesse sido feito, em julho já começava a fabricação. As tratativas tudo feitas já sobre a vacina. Era um negócio tranquilo, simples. Né? O que, aliás, é quase centenário entre o Instituto Butantan e o governo federal. Vamos lembrar disso. O Instituto Butantan, aliás, vamos deixar bem claro, ele é um pioneiro no Brasil
A Fundação Oswaldo Cruz ela vai acontecer depois do que o Instituto Butantan, justamente com uma reação do governo do Brasil a essa liderança, esse pioneirismo do Estado de São Paulo em ter ele, um Estado, não a União, um instituto de pesquisa, primeiro no caso do Butantan para produção de soro antiofídico e mais depois na produção de vacinas. O governo federal ele foi a reboque do Instituto Butantan do Estado de São Paulo e fez a Fundação Oswaldo Cruz também, vamos lembrar, para a produção de soro antiofídico e depois para a produção de vacinas. E ontem, ouvindo que agora lá em Brasília, conversa em Brasília, é a presidência da Câmara e do Senado, né? Eles estão agora nessa disputa. Eles não têm tempo do Arthur Lira com o Baleia Rossi e agora que o MDB se definiu da Simone Tebet e do Rodrigo Pacheco. Então eles não têm tempo para outra coisa. Eles têm tempo só para isso. Que é um assunto que não pertence ao executivo. Até fevereiro a conversa é essa aí. É Câmara e Senado, ok? Aí ontem um senador disse que fizeram uma reunião com o presidente da República. Depois o senador se arrependeu de falar isso, que ele estava falando para a Rádio Bandeirantes, ele se arrependeu. Aí depois ele falou assim, aí o senador falou assim, nós estamos ao vivo? Ou é gravado? Ele se arrependeu. Porque diz que na conversa, o senador conta, na conversa, falaram para o presidente assim, presidente, seria muito importante que o senhor fosse o primeiro da nação, o senhor e o vice Hamilton Mourão. Quer dizer, as pessoas... A liderança que eles têm... As pessoas não estavam falando nada demais. Não era nada demais. Não era nada assim. Não estava falando óbvio. Falando óbvio. Como é bonito você ver o prefeito da tua cidade liderando. O governador do estado liderando. Isso é bacana. Isso é legal. Né? São os primeiros. Dá um exemplo. O Benjamin Netanyahu lá em Israel já está tomando a segunda dose. Exato. Não é isso? Rainha Elizabeth. Boris Johnson. Todo mundo já tomando. Lá nos Estados Unidos, o Biden já tomou. Então, quer dizer, é legal, né? O presidente do país, ele dá o início à campanha, mostrando que ele confia, que é importante e tal. Então, aí se ele não toma, ele pelo menos está presente quando está acontecendo. Foi o caso do Justin Trudeau do Canadá, porque ele é muito jovem. Falou assim, eu não vou tirar, quem tem que tomar primeiro é o pessoal da saúde. Mas ele estava junto, ele estava presente quando o primeiro enfermeiro foi inoculado lá em Ottawa. Então, quer dizer, aí ele vai, então, presidente, vai lá. Mas sabe aquela coisa? Dá uma fingida. Dá uma disfarçada. Toma uma vacina lá. Sabe porque vai pegar muito bem. Olha, presidente, o senador contando. Presidente, isso vai contar muitos pontos para o senhor lá em 2022. Aí a turma que estava ali, né? Aquele pessoal ali dos bastidores, que agora o Cláudio Humberto não está, né? Tá de férias. Aí foram para cima do senador, né? Não teria orientado o senador, né? Senador, peraí. Como é que é? Como é que é, senador? Vocês foram falar isso pro presidente? E como é que o presidente reagiu? Desculpa, tá ao vivo? Dançou. Quer dizer, na realidade, lá em Brasília, tem gente que tem bom senso e até com fingimento, hipocrisia, mas tem. Essa questão política é o presidente. Vai lá, tomar a vacina, é legal. Pega bem. Não pega bem o senhor não tomar. E agora o presidente mandou esconder a carteira de vacina dele por 100 anos. 100 anos. Que coisa gozada isso. Então, sabe, estão tentando chegar ali no Vocês mito. querem apostar que ele já tomou? Olha, Vocês querem apostar? E o engraçado é que o Bolsonaro já aprovou essa medida e o Hamilton Mourão diz na imprensa, eu quero tomar a vacina. O Hamilton Mourão falou que quando chegar a vez dele, ele é o primeiro, ele não vai furar fila, mas ele vai estar lá para tomar a vacina, tá certo. Tem uma sintonia os dois, hein? Gente, mas aí é uma questão também de, vamos lembrar quem é o capitão, que nunca foi capitão, só foi capitão porque foi elevado
quando foi para reserva, e quem é o general. Mas não tem nada a ver. Né? Para com isso. Mas hoje o capitão chuta. Mas, Paulo, esse negócio de capitão e general, isso é irrelevante. Um é presidente, outro é vice-presidente. Não, mas eu estou falando anteriormente da formação. A formação que o general tem é muito mais profunda. Não, para com isso. Exige muito mais estudo do que a formação que o capitão tem. Isso não vale. Isso não vale, entendeu? Eu não estou falando politicamente, eu estou falando de formação e hierárquica. Isso é bom senso. Isso é respeito. Isso é responsabilidade. Não, isso não vai. O meu pai não tinha essa formação, colocou todos nós para vacinar. Para com isso. Quem não precisa disso? O baixinho não tem formação de general, o capitão botou as filhas dele para vacinar. Não tem nada disso. Tem nada de conversa. Porque um é general, o outro é capitão. Não, um é presidente e o outro é vice-presidente. Tem que dar o exemplo. Entendeu? O cara tem que dar o exemplo. Acabou. É só isso. Agora, se ele não quer. Parece que Mas vamos lá, quando o Bolsonaro, seja quando era militar ou agora na vida civil como deputado, primeiro vereador, depois deputado, quando ele deu exemplo? Então, mas quando ele era militar, estava de militar de ofício... Vacinava, tomava vacina e não tinha essa não. E não perguntava se era da China, tinha que tomar vacina. Se tivesse na ativa hoje, estaria tomando a vacina. Entendeu? Não tem essa conversa não. Mas vamos lá, Luiz Paulo, nós já falamos o que tinha que falar... você volta na segunda-feira dentro do assunto do dia. Você sabia? Você sabia, deixa para segunda-feira, porque nós vamos girar nossa janela comercial, que já esgotou, e já voltamos no assunto do dia já aqui no Bom Dia Cidade. Ok? Bom Dia Cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. A Guarujá é primeiro em sucesso. Fique por dentro de tudo o que acontece na Guarujá AM. Acesse www.radioguarujam.com.br e confira as novidades feitas especialmente para você. Guarujá AM, 1550 kHz. E no site da rádio você ainda conhece toda a equipe, pede sua música, participa das promoções e concorre a muitos brindes. Então acesse agora www.radioguarujam.com.br. Guarujá AM, a rádio do meu coração. Vem aí a prova do Enem. Vem aí a prova do Enem. Confira seu cartão de inscrição e venha. Pegue a caneta preta e venha. O Enem é pra todo o Brasil. Venha, mas não se atrase, hein? Traga um documento e venha. Venha fazer a prova do Enem. Confira seu cartão de confirmação de inscrição. Veja o seu local de provas e venha. E não se esqueça da máscara também. Venha fazer história no Enem. Vem aí a prova do Enem. Vem aí a prova do Enem. As provas serão dias 17 e 24 de janeiro. Leve caneta preta de tubo transparente, um documento com foto e sua máscara. Confira seu local de provas em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Os melhores shows é a Guarujá que traz. Programa Tarde Total. De segunda a sexta, da 1 às 3 da tarde, com Marcos Filho, na Guarujá AM. Muita música, prêmios e promoções. A tarde mais gostosa do litoral. Programa Tarde Total. Aproveite a super variedade do Restaurante Pizzaria do Curió, o lugar certo para saborear um almoço e pizzas mais deliciosas da região. Bateu aquela fome? Restaurante Pizzaria do Curió. Às quartas e sábados temos feijoada e todos os dias um delicioso self-service das 11 às 15 horas. E tem mais um monte de opções de pizzas das 19 às 23 horas. O Restaurante Pizzaria Curió oferece preços especiais para empresas. Delivery 3384-1133 e o WhatsApp 999
997219081. Rua Campos Salles 333, esquina com a Avenida da Saudade, Vila Júlia, Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Também, vamos lá com Bom Dia Cidade aqui. Vamos até às 10 horas da manhã. Daqui a pouquinho eu vou repetir. Eu falei, já combinei aqui, Marcelo, com o Emerson aqui. Nós vamos repetir um trecho, o trecho de ontem. Vamos fazer hoje assim, vamos ajudar os nossos ouvintes e o público que nos assiste pela Guaru TV e pela TV Guarujá. Vamos ajudar? Pra gente parar com essa conversa esquisita, conversa de botequim. Então vamos colocar quem entende. Por exemplo, deixa eu pedir pro baixinho. Coloca aí o Evaldo Stanislau, que nós colocamos ontem aqui. Dr. Evaldo falando sobre a vacina. O infectologista, ele é membro do corpo clínico do Hospital das Clínicas em São Paulo, professor de medicina e um dos infectologistas mais renomados do Brasil e do estado de São Paulo. Então ontem ele gravou um boletim sobre a eficácia da Coronavac, da vacina que o Butantan está produzindo. Vamos ouvir o Dr. Evaldo Stanislau. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Evaldo Stanislau, sou médico infectologista, CRM de São Paulo 72705. Há alguns dias eu gravei um vídeo quando foi anunciada a eficácia clínica da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a China, Coronavac. Hoje foram anunciados detalhes desse estudo e acho que vale a pena a gente gravar um novo vídeo para comentar com vocês esses detalhes que foram apresentados. Muito bem, primeira coisa, quando a gente faz um estudo clínico, a gente parte de uma hipótese. Eu desenvolvi um remédio, eu quero saber se esse remédio funciona para determinada doença. No caso, nós desenvolvemos uma vacina, a gente quer saber se essa vacina ela funciona para determinada doença. Primeira coisa que a gente tem que definir, o que é funcionar? No caso de uma vacina, proteger contra formas graves. Existem inúmeros exemplos de vacinas que nós utilizamos, que elas até não impedem que a gente se infecte, mas elas fazem com que a infecção ela seja muito mais leve do que seria sem a vacina e, sobretudo, impedem que a gente tenha complicações. Exemplo típico, vacina contra a gripe. Todo mundo já ouviu falar que fulano tomou uma vacina contra a gripe e mesmo assim ficou gripado. Mas o que a gente pode avisar essa pessoa é que ainda bem que ele só ficou gripado, porque ele podia ter morrido de gripe, gripe mata e mata muito. Então, o objetivo inicial de uma vacina é transformar uma doença que pode matar em uma doença mais leve. Um segundo objetivo é imunizar para que essa pessoa nem se infecte e, portanto, não transmita. Nenhuma das vacinas que foram desenvolvidas até agora contra a Covid-19 conseguiu mostrar claramente esse resultado. Elas estão todas baseadas em eficácia clínica e agora, na fase 4, que é após a utilização em larga escala, novas informações virão. Mas todas, eu quero enfatizar isso, têm em comum uma coisa, que é segurança. Então, primeira coisa, vamos falar de segurança. Tanto a Coronavac quanto a vacina da AstraZeneca, Oxford, que são as vacinas que estão mais perto de chegar no Brasil, elas são muito seguras. Tem absolutamente nada que nos preocupe. Assim como as outras vacinas que já estão em uso no mundo também, nenhum evento adverso grave que preocupe. Então, vamos congelar a segurança, porque a gente já combinou que todas são seguras. Vamos falar agora de eficácia. Existe uma classificação para a Covid que ela vai de 0 a 10, né? Então, o que a gente vai colocar? A gente coloca que as pessoas que não têm infecção, elas vão ter 0, sintomas leves 1, sintomas moderados 2, sintomas moderados que vão precisar de alguma assistência 3, e assim vai subindo até que o 10 é a forma mais grave, ou o máximo que pode acontecer, que é a pessoa morrer de Covid-19. Quando você vai definir, eu estou desenhando um estudo clínico, e eu vou definir o que é Covid, o que eu vou chamar de Covid, eu tenho que escolher um recorte dessa classificação. E o que hoje, muito claramente, Dr. Ricardo Palacios, que foi quem desenhou o estudo do Butantan, um pesquisador muito experiente, muito respeitado na comunidade científica, explicou, é que eles fizeram duas opções difíceis. Primeiro, eles colocaram a vacina num nível de definição de Covid muito baixo, ou seja,
a menor suspeita de Covid já se considerava Covid, você tinha um sintoma muito leve, como uma coriza, como um mal-estar leve, e tinha o exame positivo, pronto, já entrava. Outros estudos clínicos usaram critérios maiores, quer dizer, então, alguns casos de Covid que podem ter acontecido em outros estudos clínicos, eles passaram despercebidos, porque eles fizeram um recorte acima disso. Eles pegavam pacientes com muito mais sintomas de doença. Então, tornaram a vida da vacina Coronavac no estudo mais difícil, porque escolheram uma definição de Covid quase que no início, quer dizer, a pessoa com um iniciozinho de sintoma, fosse ele qual fosse, já era considerado um potencial caso, investigava-se e confirmava-se. Insisto, coisa que não aconteceu em outros estudos. Segunda dificuldade que foi colocada para a Coronavac foi escolher uma população muito exposta ao vírus. Então foi um estudo que não foi feito na população geral, foi feito numa população de profissionais de saúde extremamente expostos ao vírus da Covid-19. Com isso, a gente aumenta a dificuldade. Então, como é que a gente pode, para vocês entenderem numa linguagem leiga, explicar mais ou menos isso? Vocês imaginem que nós vamos fazer um time que joga futebol. Então, escolheram a Coronavac para jogar contra um time profissional só de craques, a seleção mundial de jogadores de futebol. Definição de Covid bastante rigorosa, a partir de mínimos sintomas, e uma população de alta exposição ao vírus. Os outros estudos escolheram times de futebol para jogar contra um pouco mais simples. Então, era uma população menos exposta e eram definições de Covid um pouco mais difíceis. Portanto, eles podem ter perdido casos de infecção. O British Medical Journal publicou ontem um editorial onde eles analisam, por exemplo, alguns resultados publicados dessas vacinas de RNA. E eles veem que, se você fizer uma análise do pacote de submissão que foi feito ao FDA, você vai encontrar lá que grande parte de alguns casos foram deixados de lado, não foram analisados. Isso poderia interferir na eficácia de 95% que é alegada para essas vacinas. Isso importa? Importa até a página 2, porque no final do dia o que a gente quer é eficácia clínica. E a eficácia clínica já foi demonstrada na semana passada, a gente vai voltar a isso daqui a pouco. Muito bem. O que se mostrou hoje? Você tem um grupo de pacientes, sujeitos de estudo, que tomaram vacina, outro grupo que tomou uma injeção, e nenhum dos dois grupos sabe se tomou vacina ou se tomou uma injeção de placebo, que não tem remédio nenhum. E nem os pesquisadores sabiam. Quem fez essa análise foi um grupo independente situado na Europa. Bom, a pessoa toma a injeção e passa a ser acompanhada. Você vai ver quem apresenta Covid nessa definição bem estrita, quem não apresenta Covid nessa definição bem estrita. E depois que o estudo acaba, você olha quem era do grupo que tomou vacina e quem era do grupo que tomou placebo. O que se observou? No grupo que tomou vacina, a ocorrência de Covid ela foi menor que no grupo que tomou placebo, né? Nós tivemos uma proteção contra a Covid na casa de 50,38%. Pode parecer baixo, mas é o que se coloca. Você colocou a vacina contra um grupo muito difícil, com uma definição muito estreita, muito rigorosa do que seria Covid, como eu expliquei agora há pouco, e mesmo assim você atingiu um pouco mais do que o mínimo de eficácia de proteção contra a infecção, que é o colocado pela Organização Mundial da Saúde, que foi 50%. Está dentro do esperado, está dentro do que já ocorre com outras vacinas, mas isso traz uma obrigação para impactar a circulação do vírus. E qual é? Que mais gente se vacine. Ou seja, o programa de vacinação contra a Covid no Brasil, ele vai precisar que todo mundo se vacine, que muita gente se vacine. Não adianta você tomar a vacina. Nós temos que falar para todo mundo se vacinar. Mas isso o Brasil tradicionalmente consegue fazer com o Programa Nacional de Imunizações. Agora, o resultado que a gente pode imaginar, se para uma população altamente exposta ao vírus, com uma definição muito rigorosa, teve esse sucesso, a hora que a gente extrapola para a população geral, imagina-se que o sucesso vai ser ainda maior. Então, isso é um resultado muito bom. E que corrobora o que já foi apresentado na semana passada, que hoje foi apresentado de novo. Das pessoas que tomaram a vacina
Coronavac, apenas 22% apresentaram sintomas leves a moderados, que não precisaram internar, que foram acompanhados em regime ambulatorial. E nenhuma teve forma grave. Ou seja, o que se apresentou no estudo, quando a gente traz para a vida real, dá para nós a perspectiva de que uma vez que a gente comece, e a gente já precisa começar a vacinar logo, começa a vacinar a nossa população, nós vamos mudar o cenário da Covid-19. As pessoas não vão mais precisar de hospital, as pessoas não vão mais internar, as pessoas vão deixar os leitos livres para as outras doenças e, sobretudo, as pessoas não vão morrer, que é o que importa para a gente. Então, em resumo, o que foi mostrado hoje nesta apresentação da Coronavac: a vacina é extremamente segura. O estudo foi feito no nível de dificuldade para a vacina muito grande. A vacina foi testada num cenário de muita dificuldade para ela, pacientes muito expostos, definição de Covid muito rigorosa, e mesmo assim ela passou pelo teste, ela teve mais de 50% de proteção, 50,38%, portanto passou da régua da OMS, assim como outras vacinas que já estão em uso. A hora que a gente trouxer isso para o nível da população e que todo mundo tiver vacinado, nós vamos conseguir proteger coletivamente todo mundo, porque a gente vai criar uma imunidade de rebanho, mas sobretudo a eficácia clínica, diminuir doença grave, o resultado foi maravilhoso. Nós conseguimos evitar hospitalização, morte e transformar a doença grave e moderada em doença leve. Então é uma vacina que precisa ser registrada, que precisa ser utilizada o quanto antes para a gente reverter esse cenário. Por fim, queria aqui, em nome do Dr. Ricardo Palacios, cumprimentar toda a equipe que participou do desenvolvimento, os centros de pesquisa, os pesquisadores do Butantan, porque a gente muito séria, gente comprometida com a saúde pública. Queria falar mais, são pessoas que representam o Sistema Único de Saúde brasileiro e funcionários públicos, portanto, todos dignos de toda a nossa consideração e respeito. Parabéns a todos, parabéns para o Brasil. Vamos agora tratar de vacinar a nossa população. Espero que vocês tenham compreendido, que tenha ficado claro, e lembre-se, todas as vacinas são seguras, as vacinas são eficazes e a Coronavac tem um resultado clínico sensacional. Um grande abraço a todos. Bom, bem, né, Marcelo? A gente ouvindo aí o Evaldo Stanislau, que maravilha, hein? Maravilha, né? A gente ouviu o Evaldo Stanislau e ele dizendo que a Coronavac... Pô, Luiz Paulo já tá aí? Tá aí? Tô aqui. Luiz Paulo, que coisa boa, né, Luiz Paulo? A gente ouviu o Evaldo Stanislau, hein? E no final... E assim, não estou falando de achismo, tá falando porque ele estudou, que ele trouxe referências, como ele falou, do British Journal of Medicine. Então, são situações em que a pesquisa não é apenas a que é feita aqui no Brasil, ele está em linha com o que está sendo produzido e pesquisado no mundo todo. É isso aí. Então, é porque o tal dos 50%, porque também é assim, né? O governo de São Paulo, na realidade, essa coisa também do mediatismo do João Dória, que o João Dória é um homem muito midiático, né? A gente sabe Sempre disso. foi. Sempre foi, a vida toda. Então eles ficam nessa... Olha, o que eu mais cobrei, o Dr. Marcos Caseiro concordou, viu, Luiz Paulo? O Evaldo Stanislau também. Porque eu falava aqui o ano passado, desde quando começou a pandemia, que o que precisava no país era uma grande campanha. Campanha de orientação, de educação, para lavar as mãos, uso de máscaras, explicar, olha, por exemplo, eu sei que as emissoras de televisão, as emissoras sérias, levaram os especialistas para falar sobre distanciamento, sobre máscaras, sobre lavar as mãos, mas seria muito importante que o governo federal, principalmente o governo federal, através do Ministério da Saúde, fizesse essa campanha. Não fez. Por exemplo, a vacina agora, não precisa concordar comigo, Luiz Paulo, mas você vê, o ministro Pazuello está dizendo que vai vacinar quando chegar, 3, 4 dias. A pergunta que eu fiz ontem, sozinho, comigo mesmo, está sendo orientado o cidadão brasileiro, a população do Brasil, sobre a vacina, como é que ela vai... Porque tem muita gente imaginando, Luiz Paulo, que chegou,
porque o governo vai fazer um barulhinho. Vai todo mundo pro posto de saúde, não tem vacina. Não. Hermínio, nem os prefeitos, hoje vai ter uma reunião no Ministério da Saúde para os prefeitos saberem detalhes do plano de vacinação. Então, mas nós estamos falando porque de uma coisa, Marcelo. Porque uma coisa é você dividir a cidade zonalmente, né, através dos bairros e das UBSs e os AFAs, outra coisa é você saber o escalonamento que haverá com relação a que grupo vai ser vacinado primeiro. Se vão ser os idosos, se vão ser os profissionais de saúde, porque não tem vacina no primeiro momento para todos. Eu estava vendo, no meu caso, pela minha faixa de idade, o plano do governo federal, do Ministério da Saúde, é que a minha vacinação seja para meados de junho. Pelo que o Ministério da Saúde divulgou há 2 dias no seu site. Então, quem tem entre 29 e 45 anos seria mais ou menos em junho a vacinação. Agora, veja, eu não sou apenas de um grupo etário, eu também faço parte de um grupo que vai estar na linha de frente, porque, segundo o governador Dória, as aulas voltam presencialmente em fevereiro. Eu vou voltar à escola, eu vou voltar à sala de aula sem estar imunizado? Então, você vê, hoje é dia 14, né? A reunião vai acontecer com os prefeitos agora. 10h30 da manhã. 10h30. Quer dizer, hoje é 14. Amanhã é 15, chega final de semana. Então vamos dar como perdida essa semana. Segunda-feira é dia 18, né? Dia 18. Dia 18, segunda-feira. Se a vacinação tem que começar dia 20, tá em cima. Não fez uma campanha. Uma campanha dessa leva um mês. Olha, miseravelmente um mês. Aliás, ele fez campanha sempre que o Bolsonaro pôde. Ele fez pouco da vacina, falou que não vai tomar e tudo mais. Então, quer dizer, em 2 dias o governo federal vai investir não sei quanto de dinheiro, porque vai ter que comprar espaço em todas as rádios e televisões, para fazer uma campanha maciça pedindo para as pessoas irem tomar vacina, que o próprio presidente falou que não vai tomar, que não confia, que comemorou quando um dos voluntários faleceu, que não foi em decorrência da vacina, e que o próprio presidente recentemente, eu estou falando de ontem ou anteontem, falou erroneamente, porque não entendeu direito como é que funciona o processo de imunização, falou dos 50% de eficácia. Falou assim, é uma porcaria aí de 50% do calcinha apertada, falando pejorativamente do governador Dória. Ele não entendeu que nos casos graves a eficácia é de 90% e nos casos de média em que a pessoa desenvolveria algum probleminha, mas não ficaria, é de 78%. O que interessa é esse dado de 78%. Então, mas você veja bem, Luiz Paulo, faltou para o governo de São Paulo também o João Dória baixar a bola. Até o João Dória sair de cena, porque olha, eu acho que está sendo muito legal. Só o Dimas Covas, o Jean Goldstein, os profissionais ali, os especialistas, cientistas falarem que a gente está podendo entender. Porque quando coloca um governador, coloca um político, fica o João Dória dando uma de apresentador de televisão também, ninguém aguenta aquilo. Ninguém aguenta. Era bom ele governar, vai lá governar, vai fazer outro assunto. Já está resolvido. Deixa ali os cientistas do Instituto Butantan falarem, explicar para a população, olha, o que o Luiz Paulo disse aí, ó, 90% nesse ponto, 78% aqui, 50% é dessa maneira. E dizer, ó, vale a pena você tomar a vacina, qualquer vacina, porque é interessante que o Dimas Covas não está só falando da Coronavac, ele está falando de vacina, ele fala, gente, vacina é vacina. E o engraçado é que o estudo completo está nas mãos da Anvisa. Aí fica nisso a comunicação ruidosa, uma comunicação que não... Então a população se dá o direito também, porque o Brasil é um país que é muito afeito à fofoca, aí fica o Brasil que assim, discutindo, batendo, sabe, tudo por conta da política, porque se não fosse política, eu me lembro quando nós fomos nos vacinar, eu era garoto, fui vacinar aquela grande campanha de vacinação contra a meningite, aquele do revolvinho,
Do revolvinho, Você sim. participou disso, Marcelo, também não? Você era mais novo, você é muito mais novo. Não, participei sim. Eu também. Tem até a marca. Tem a marquinha, né? Tenho. Então, acabou. Fizeram, ó, tá aqui, tem que vacinar, porque deu um surto de meningite no Brasil. Todo mundo lá levando a pistolinha lá. O meu foi um pouco depois, no começo dos anos 80, mas eu tenho. Não, eu fui no começo dos anos 70. Que teve um surto aqui, teve uma epidemia de meningite, né? 74, se não me engano. Procura aí, o S73 ou S74, quando teve o surto de meningite no Brasil. Todo mundo foi lá e vacinou, acabou. Ninguém. Mas doeu. Meu braço ficou dolorido e tal, não sei o quê, mas daqui a pouco passa aí e tal, vai jogando água quente, que passa. Acabou. Morreu o assunto. Agora, fica aí essa discussão agora, porque é da China. Porque, a AstraZeneca, essa que o Pazuello está indo para a Índia buscar, só é fabricada na Índia. Os insumos vêm da China, matéria-prima vem da China. Ponto final. Então não tem para onde correr. Entendeu? Não tem para onde correr. Porque fala-se da China como se fosse um grande demérito você ter alguma coisa da China. Como se a China não tivesse, Luiz Paulo, excelência em produção. Sim. Não é? Vamos lembrar que eles conseguiram fazer uma coisa que nem a Rússia conseguiu, que foi fazer um trem de alta velocidade em um ambiente de permafrost. Permafrost é o solo que é permanentemente congelado. Eles conseguiram fazer quase 300 quilômetros de linha do trem de alta velocidade que interliga Xangai até Lhasa no Tibete, né, na região do Tibete, com 300 e poucos quilômetros sobre o permafrost. Ninguém no mundo conseguiu fazer isso, e eles conseguiram. Então é isso, né? E eu sei que essa confusão é muito triste no país, é muito triste. Eu lamento muito que isso esteja acontecendo. Não deveria ser dessa maneira. Não deveria ser dessa maneira. Uma pena. Bom, Luiz Paulo, eu vou passar aqui uma matéria, jogo rápido. O Fernando Santos entrevistou o secretário de Educação de Guarujá, Marcelo Nicolau, sobre volta às aulas. Vamos acompanhar essa matéria. Agora o TV está aqui com o Marcelo Nicolau, que é secretário de Educação na cidade do Guarujá, que vai falar agora sobre o retorno das aulas na creche nesta segunda-feira, dia 11 de janeiro. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, e você? Bem também. Cara, fala pra gente, que é uma novidade boa aí, onde os pais conseguem ter o auxílio da administração, o auxílio da prefeitura, para que seus filhos consigam socializar mais, aprender mais e até ajudar alguns pais também que de repente tem que fazer um trabalho ou outro e acaba ficando ali preso com a criança em casa. Então fala pra gente desse importante retorno. Esse retorno foi muito bem pensado, muito bem trabalhado com supervisores, com diretores, com orientadores e também com os pais dos alunos. Foi exigido todos os protocolos de segurança, então o aluno chega, tem o álcool em gel, tem a máscara, tem as luvas, tem todo o distanciamento necessário. Os professores foram todos capacitados para que não ocorresse nenhum risco à saúde desse aluno. E o que é mais interessante é, se o pai do aluno se sentir à vontade, ele traz a criança, ele permanece na unidade ali, para ver como que a criança está sendo tratada nesse novo normal. Mas também, se o pai do aluno não quiser trazer a criança, não há problemas. Ele assina um termo de compromisso, essa criança permanece em casa, tendo as nossas aulas remotas, porque o ensino híbrido, ele chegou para ficar, e nós estamos fazendo escalonamento. Crianças vêm num período, no outro dia elas já não vêm na escola, na unidade, e aí virão outras crianças para não ter risco nenhum à saúde de todos. É interessante também que, além do auxílio que é dado na escola com a alimentação, por exemplo, aquelas crianças que não forem no dia par, dia ímpar, né, dia sim, dia não, elas acabam também indo retirar a refeição delas, né? Isso é importante. Isso é muito importante. Durante todo o período de pandemia, nós tivemos um incentivo do governo federal de alimentação em períodos de pandemia, distribuindo várias cestas de hortifrutis, foram mais de 40 mil cestas de hortifrutis. Continuamos a distribuir a merenda escolar a todo esse aluno que tem a necessidade de ter essa alimentação na escola. Agora, o retorno das aulas, os pais estiveram presentes, viram que tem todo o distanciamento, o uso
da aferição da temperatura, tem álcool gel, ou seja, todo o padrão de segurança está sendo implementado para as crianças. Todo o protocolo de segurança foi respeitado, está sendo respeitado. E o que é mais gostoso é você ver a criança voltar, a criança também começa a ter uma interatividade, uma sensação de que tudo está voltando ao normal, né? Então ela consegue interagir com os brinquedos lúdicos que tem no espaço, ela interage com aquela professora que ela já não via há bastante tempo. Chega a ser emocionante isso daí. Mas a gente precisa do apoio de todos, o apoio dos pais, o apoio de toda a sociedade, para que a gente retorne às nossas atividades normais com a educação do município. Muito bom, gostou aí, Luiz Paulo? Você viu aí o secretário, né, o novo secretário de Educação de Guarujá, que assumiu a pasta a partir agora de 2021, e o Marcelo Nicolau, pelo que a gente já está assim, colhendo de informações, há uma satisfação muito grande de todos os que trabalham ali na secretaria, porque é uma pessoa de um dinamismo muito grande. Dinâmico, sensível às demandas dos professores, entende a dimensão do cargo que está ocupando e principalmente tem respeito. Essa palavra que enseja várias outras, como empatia, ele consegue se colocar tanto no lugar dos pais, dos alunos, com o receio que alguns podem ter de colocar as crianças ainda sem a imunização, o respeito e a empatia que tem pelos professores, que também uma parte dos professores, tanto do ensino infantil quanto do ensino da educação de jovens e adultos e do ensino regular, né, do Fundamental 1 e 2, tem mais de 60 anos. Então, esse conjunto de coisas faz com que esse começo do ano com a pasta sob a sua responsabilidade traga bastante tranquilidade para mim e para os colegas da rede municipal. A gente tem acompanhado aí toda a trajetória, do Marcelo Nicolau. Ele, como secretário de Cultura, desempenhou um trabalho formidável, algo assim espetacular. E agora, na pasta da Educação, nós estamos vendo isso. Vale lembrar que o dinamismo, o Fundo Social tem na cultura, ao longo da gestão do Marcelo, uma grande parceria e muito da arrecadação que o Fundo Social conseguiu amealhar durante esse período veio por projetos que começaram com a cultura. Então ele tem essa preocupação social, de fato, da promoção cultural com inclusão social. E a gente vai perceber, os pais dos alunos, né, nas escolas municipais vão perceber todo esse dinamismo, capacidade, implementação de novos projetos, que é uma marca do Marcelo Nicolau. Né? A gente está muito torcendo para que dê muito certo, né? Para que ele tenha muito sucesso aí nessa empreitada, porque é muito importante. A educação transforma uma sociedade. Isso o Marcelo Nicolau, ele tem plena ciência. Bom, 9h24, mais uma janela comercial e já voltamos. E pela TV Guarujá, pela Guaru TV, também pela Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Na Guarujá a gente participa toda hora. Você pode entrar em contato com a Guarujá AM pelo nosso WhatsApp. Anote o número 98804-1550. 98804-1550. Rádio Guarujá AM, a rádio do meu coração. Você sabia que, segundo dados da pesquisa Ibope, o rádio atinge 97% dos brasileiros? Não? Talvez seja porque os outros meios de comunicação não têm interesse em divulgar isso. E você sabia que, com o mesmo valor investido em uma única inserção em horário nobre na TV de maior audiência, você consegue anunciar 300 inserções no rádio? Não perca tempo, anuncie na Guarujá AM. Ligue para o nosso departamento comercial e fale com o consultor.
33866092 ou 3269-1010. Guarujá AM, há mais de 70 anos, trazendo bons resultados para os seus investidores. A rádio que coloca o anunciante em primeiro lugar. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros, ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que chegou na praça. Um parceiro de verdade. Precisou, o parceiro chegou. Cimento Rocinha agora é Montes Claros. Forte e ultra forte. Identificação. Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada, retransmitindo para todo o Brasil e o mundo. Rádio Guarujá AM, estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolff, número 1, 6º andar, Conjunto 63, Ponta da Praia, Santos. Em Guarujá, Rua José Vaz Porto, 175, Santa Rosa, Guarujá. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazo. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no nosso programa e pela Guaru TV. Estamos também na TV Guarujá, Guaru TV para Vicente Carvalho, Guaru TV Guarujá para quem é assinante da NET. Estamos no canal 11, tá? 11 da NET. E pelos 1550 kHz da Rádio Guarujá, que esse é o prefixo mais tradicional. São 75 anos da Rádio Guarujá levando informação, entretenimento, prestação de serviço. E mais as nossas redes sociais. Estamos no canal do YouTube, estamos no Instagram e também na página do Facebook, em imagem. É Rádio Guarujá AM 1550, é o rádio que virou TV. Professor Luiz Paulo, antes da gente passar a entrevista aqui do Dr. Marcos Caseiro, do infectologista Marcos Caseiro, que foi sensacional ontem, a avaliação que ele fez sobre os resultados da vacina Coronavac, que está sendo produzida aqui no Brasil pelo Butantan. Então, antes de falar rapidamente... Ele explica exatamente as fases, os percentuais. Olha, foi a palavra que eu queria utilizar para essa entrevista é didática. Didático. Muito bem, mas antes de colocar o Dr. Marcos Caseiro, passar aqui rapidinho, Marcelo Castilho, ontem seu time parece que se deu bem, hein? Pois é, né? Vamos ter uma final brasileira na Libertadores, dia 30, né? No Maracanã, local neutro, para uma final paulista que vai se decidir a maior competição da América do Sul, a Taça Libertadores de América. Palmeiras e Santos, a decisão da Libertadores. Bom, eu vou fazer a pergunta, aquela pergunta que é: o que você acha que vai acontecer, Marcelo? Vai ser um jogo parelho. O favoritismo é do Palmeiras, pelo elenco que tem, pela experiência que tem, mas é um jogo parelho. Você acha? Acho. Então tá bom. Marcelo falou. Olha, as duas apresentações que o Palmeiras fez lá em Buenos Aires, lá no Monumental de Núñez, eu não vou dizer que foi bem superior ao River, mas a apresentação do Palmeiras no Allianz Parque deixou muito a desejar, e tanto o jogo do Santos lá em La Bombonera quanto aqui em Vila Belmiro, o Santos foi maiúsculo, o Santos foi bem mais efetivo. Eu vejo, em termos de volume de jogo, não de elenco, mas do que demonstrou na semifinal, o Santos favorito face ao Palmeiras. É que o Marcelo, ele hoje está assim, né? Ele está em estado de graça, então ele está envolto na modéstia. Mas na realidade, o Marcelo sabe que, olha,
Ô Marcelo, faz o seguinte. É bom jogar o favoritismo pro outro lado, né? Não, sem dúvida, eu entendo realmente. Se você for ver em termos de patrocínio, de folha salarial, que no Palmeiras é quase o dobro do Santos, né? A folha salarial, existe esse favoritismo. Agora, do que vem demonstrando em campo, o Palmeiras. Tudo bem, o Palmeiras está na final da Copa do Brasil com o Grêmio, não tiro essa situação. Agora, o que demonstrou na semifinal, no jogo em Buenos Aires e em São Paulo, e o jogo em Buenos Aires e o jogo em Santos, o Santos me parece favorito. E eu posso falar sem paixão nenhuma, porque eu não torço para nenhum dos dois. Eu vou pedir aqui, não combinei, para inspirar os jogadores do Santos. Coloca aquela foto de ontem. É o Aleph que põe? O Aleph, põe aquela foto. Aquela foto ontem do Chachazinho. Uma foto emblemática. Aquela foto eu acho que essa foto. Aquela foto tinha que estar no outdoor. No outdoor. No Hall da Fama. Lá na Portuguesa. Tanto na Portuguesa de Esportes, a Lusa, como aqui na Briosa. Tinha que estar. Aquela foto é inspiradora. Sem dúvida. Peraí, mas com o uniforme não, né? Tinha que estar com o nosso uniforme. Não, mas tudo bem. Ele foi jogador, ele jogou também na Portuguesinha. Jogou. Acabou. É que ali é um grande lance. Aliás, ele começou, né? Ali é um grande lance do Xaxá. Tudo começou. Ali é um lance histórico. Aquilo é um lance para Neymar ficar pensando, refletindo. Aliás, viu, Hermínio e Luiz Paulo? A Portuguesa Santista revelou o Xaxá e o Neymar. O Neymar, quando veio para Santos, ele jogava o futsal primeiro aqui. Na verdade, foi um acordo entre o Santos e a Portuguesa, né? O Neymar ficava protegido na Portuguesa, ele jogou o futsal aqui no Sub-13, se não me engano, aí depois ele migrou para o campo a partir dos seus 15 anos. Mas ele começou a prática de futebol diário, com treinos e tudo mais, lá em Eurico Mursa, no ginásio, que essa hoje foto, é um salão de festa. Eu vou até dar uma ideia para o Dr. Walter Suman, fazer uma homenagem em vida, faz um outdoor, bota essa foto aí, põe aí. Show, hein? Olha lá. Essa foto é inspiradora, olha o Xaxá marcado contra o Botafogo de Ribeirão Preto, é isso? Botafogo de Ribeirão Preto. Ele jogando pela Juventus. 4 zagueirões, 4 brucutu em cima dele. E eu acho que no fundo é o Sócrates, hein? Não é não. Não é? Não é Sócrates, não. Dá a impressão. Não é porque quando o Xaxá, essa época aí, o Xaxá ele já não tá mais aqui em São Paulo. Então, mas é começo dos anos 70, né? Mas o Sócrates não foi final de 70? Final de 70. Não, mas ele já estava jogando no Botafogo. Botafogo? O Sócrates estava jogando no Sub-17 do Botafogo. Mas não, aquele cara é muito... Eu vou falar aqui uma expressão, é muito gordo para ser o... tá certo. O Sócrates. Tá certo. O Sócrates é muito magrelo, o Sócrates era uma ripa. O Sócrates era muito magro, velho. Vocês chegaram a ver o Sócrates? Magrão, né? Era vocês chegaram a ver o Sócrates pessoalmente? Pessoalmente, não pela televisão. Pessoalmente. É muito Pessoalmente magro. Eu vi uma vez, eu percebi. Ele já estava mais velho, só tinha barriga, mas o resto ele era um varapau. Não, mesmo. Muito magro. Ele como jogador, eu vi um jogo do Corinthians, com muito sofrimento, que eu fui ver esse jogo do Corinthians. Vi um jogo do Corinthians e... Não foi a final contra o São Paulo, não? Não foi não. Foi um jogo, se não me engano, Corinthians e Santos. Eu acompanhei a equipe, foi 83, por aí mais ou menos. Teve um jogo. O Eduardo Paraguaio, naquela vez ele não falhou comigo, que sempre falhava, né? O Paraguai era horrível. Que isso. Falhava. Quando tinha jogo do Corinthians, o Giovanni já me trazia algum lanche aí, porque o negócio... o Paraguai não via. O Paraguai não aparecia. O que o Corinthians vai jogar? Esquece. Paraguai não aparece. Paraguai não vem. Então não tem jeito não. Mas eu gosto do Eduardo Silva. Eduardo Sebastião, né? Eduardo Sebastião da Silva. Muito bem. Mas então, essa foto tem que ficar no outdoor aqui na entrada, aí de Vicente Carvalho, né? Olha lá. E outra coisa, os jogadores do Santos se inspirarem. Baixinho, põe aí o Chachazinho para o jogador do Santos se inspirar no Chachazinho, ele fazendo... E o cenário é fantástico. Uma embaixadinha. Põe aí, o Chachazinho fazendo a embaixada, por favor. Vale a pena. Esse vídeo você tem que guardar, viu? Não bota aí nas suas... Não põe na lixeira, não, guarda. Ele Xaxá, ponta direita.
Eita. É bom pôr do começo, já foi, já tá na metade. Agora. Ô, Bosco! Põe de novo. Xaxá, apontar direito. Olha lá. Olha lá, Luiz Paulo, aprende aí, Luiz Paulo. Ó. Eita. Não, agora não consigo mais fazer. Ó. Quem tem habilidade tem. Ó, se não for, pera um pouquinho. Se não fosse o ciático, ele colocava na nuca a bola, viu? Que isso? É o ciático. Bosco! Não, esse é o segundo, é o primeiro. Primeiro, Olha o controle? Olha o primeiro. Então, que é isso, hein? Põe o primeiro aí embaixo. Eu nunca tive essa habilidade, invejo que... Olha lá, Olha lá. Se não fosse o ciático, a bola ia no cucuruto, olha lá. Ó. Olha o controle. Ô, Bosco! Esse chachazinho. No futebol eu só tenho duas habilidades. Eu sou bom com estatística e sou bom fazendo a cachopinha. Só. Você viu que ele ia jogar aqui na Cacunda. Aqui, ele ia jogar né? na nuca. Ele ia jogar ali, que nem o Maradona fazia, né? O Neymar também. É que o ciático não deixa. Ai, chachazinha. Vou fazer essa campanha pro Xaxá. Fazer um outdoor com aquela foto. 4 zagueiros não conseguindo marcar o Xaxá. Aí é que é. Aprendam isso. Muito bem. Luiz Paulo, vamos repetir então. Os nossos ouvintes estão aguardando. Tem muita gente aí que falou que ia assistir. Falei que após as 9h30 estaria repetindo a entrevista com o Dr. Marcos Caseiro, uma entrevista genial, uma entrevista importantíssima, esclarecedora, que eu fiz ontem com a participação do Reginaldo Pacheco, Marcelo Castilho, participando aqui junto com o doutor Marcos Caseiro. Vamos acompanhar. Ô, Luiz Paulo, voltamos amanhã, né? No assunto do dia. Amanhã você está aí com a gente, tá bom? Um grande abraço a todos. Deixa eu cumprimentar já o doutor Marcos Caseiro. Doutor Marcos Caseiro, bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Guarujá. Bom dia a vocês. Como é que vão? Tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Estou aqui à disposição de vocês. Estamos aqui sobrevivendo. Doutor Marcos Caseiro, saiu ontem aquele resultado da eficácia, isso, né? Da Coronavac. O que você achou? Como é que você avaliou? Foi esperava-se mais, né? O que você achou? Mas os seus colegas estão dizendo que é satisfatório, é isso mesmo? Então, rapaz, eu acho que é importante, acho que a gente está tendo, a quantidade de informação é absurdamente grande, né? Acho que a gente nunca viu tanta informação ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, a gente está entrando num campo da ciência, né? Que é o campo da metodologia. A ciência tem um método. Aliás, nós já tivemos a oportunidade de conversar isso em algum momento. A ciência tem um método, a metodologia. Aliás, eu dou aula de metodologia na Faculdade de Medicina para os meus alunos. Isso é uma coisa fundamental. Quer dizer, o modo de fazer ciência tem um método. E obviamente, todo mundo, o Brasil, todas as pessoas nesse momento estão se introduzindo nesse tema, né? E eu acho que por isso que gera uma certa confusão. De uma maneira geral, os alunos não gostam e não entendem. Uhum. Então, só respondendo essa sua pergunta objetiva dentro dessa preliminar que eu fiz, eu vou te fazer uma seguinte pergunta de volta. Quando a gente faz o estudo com um medicamento, seja com uma vacina, a gente faz uma pergunta. Né? É o que nós chamamos no inglês um research question, quer dizer, eu faço uma intervenção, eu faço uma pergunta, eu te dou uma vacina e eu quero uma resposta. Essa resposta pode ser uma, que a gente chama de objetivo primário, secundário ou outro. Eu te faço a pergunta, se eu te dou uma vacina, qual que seria o objetivo fundamental? Nós chamamos isso de medicina, são os objetivos primários, né? Você pode ter objetivos secundários. O que interessa para nós nesse momento, diante de todos os fatos que você relatou, que está acontecendo do aumento de casos lá no Einstein? Eu pergunto, se eu te dou uma vacina, o que mais importante você espera que não te aconteça? Que eu não pegue a doença. Não pega a doença? Isso. Tá. Mas mais do que isso, você pode pegar, a gente sabe que 80% das pessoas pegam. Esse vírus tem uma taxa de transmissibilidade absurda. Sim. Né? Você veja que pessoas já foram contaminadas. 80%, eu já tive a doença. Tive um dia de febre, de uma forma branda. Qual que é mais importante do que não pegar a doença? Então, aí eu vou completar agora. Eu não sei se o Reginaldo também, se quiser responder, Reginaldo, é importante, responda Sim. também, porque eu vou dar a minha resposta. É não pegar a doença e, se caso tiver, ela ser atenuada. Essa é a ideia.
eu não ter complicações. O meu grande receio em relação à Covid é desenvolver uma forma grave dela, por conta das minhas comorbidades. Exato. O meu grande medo é esse. Não é a doença em si, é desenvolver a forma grave. É desenvolver o que vem depois. Ponto. É isso. Eu acho que a coisa mais importante que nós temos primeiro, isso aí, na verdade, o que nós chamamos de desfecho prioritário. Quando nós testamos uma droga, o que for, a vacina, você pode ver, olha, ela tem essa imunidade, tantos por cento não pegaram, nós vamos falar, mas o mais importante é, será que se eu tomar a vacina eu não vou morrer? Me interessa a vida. Bom, a eficácia para doença ou grave ou morte foi de 100%. Ainda que esse desfecho, ele foi um desfecho preliminar, porque só 7 pessoas, entre aspas, morreram no grupo controle em relação aos vacinados, mas não houve nenhuma morte no grupo vacinado. Então, para prevenir doença grave e morte, foi 100%. Né? Então, veja só, aí vem. O pesquisador, quando faz essa pergunta, eu vou te falar, as perguntas desse trabalho foi, primeira pergunta, qual é a eficácia de contrair a infecção ou não? É esse dado que você falou, 50%, 51%. Se eu tomar a vacina, eu tenho 50% de chance de não pegar a infecção. Mas se eu pegar a infecção, caso eu venha a pegar a infecção, a pergunta que eu tenho é, qual é a minha chance de morrer ou não? No grupo grave e moderado, 7 morreram no grupo que não tomou a vacina e 0 no grupo que tomou a vacina. Aí a doença muito leve, 138 no grupo que tomou a vacina, no grupo que não tomou a vacina e 78 no que tomou. O que importa, não importa esses números. Ainda que a eficácia seja baixa, no que se refere a contrair ou não a infecção, a vacina, ao que parece, trouxe, eu quero ver esses dados, eu não quero ver só esses dados, eu acho que depende ainda da publicação, quero ver o paper, o artigo científico revisado pelos pares. Mas o que esses dados mostram é, ainda que a eficácia de contrair a infecção é baixa, não é boa, essa vacina trouxe aquilo que é o desfecho mais importante para nós. Ela mostrou claramente, nós diminuímos os casos moderados e leves, e nós diminuímos as internações, e nós diminuímos a mortalidade. Ponto, é isso. E segundo, é o que nós temos, tá certo? Nós perdemos a onda, nós perdemos, né, o mar da história, ele vai andando. Nós não negociamos com Pfizer, não negociamos com Moderna, pusemos todas as nossas fichas em Oxford e Coronavac. É o que nós temos. O mundo quer essas vacinas. Né? Você viu, segundo o próprio presidente, o próprio Pazuello, negociar, a Pfizer quer dar 100 mil vacinas por mês, uma coisa desse tipo. Não usa nem 1/4 dos habitantes de Santos. Por quê? Porque nós ficamos para trás. Então, veja, nós temos uma situação emergencial grave em alguns locais do nosso país. Nós temos essa vacina que mostrou que ela evita casos graves de internação e morte. É por aí que a gente tem que ir. Muito bem. A produção, doutor Marcos Caseiro, muito importante. Olha, eu entendi plenamente, hein, Reginaldo? Ficou muito claro o que o doutor Marcos Caseiro falou. Tem uma ouvinte nossa aqui que está fazendo uma pergunta. Heitor, qual é a pergunta que ela está trazendo para a gente? Só está fechado o teu som, Heitor. Está fechado aí o teu áudio. Espera um pouquinho só. Está fechado o teu áudio. Abre o áudio aí para a gente. Agora vai. Aberto. Bom, pergunta para o Dr. Marcos Caseiro se a vacina da Covid protege contra todas as cepas que já surgiram ou surgirão e se existe essa comprovação ou é incerto. Muito bom, Heitor. Obrigado. Pô, maravilhosa pergunta. Parabéns aos seus ouvintes aí que são absolutamente antenados com o que está acontecendo no mundo. Eu quero que vocês gravem o que eu estou falando aqui, dia 13/1. Isso é o que eu vou falar, não é uma hipótese, é uma circunstância que eu vou lhe falar. Olha só, essas variantes vão ocorrer, por isso há um enorme monitoramento no mundo inteiro.
O grande problema dessas mutações são mutações que ocorrem na região da spike, da espícula, que é aquela porção do vírus onde ela vai se juntar no receptor. Já comentamos, o vírus não entra em qualquer lugar, ele precisa encontrar um receptor. Tal qual, para você entrar na sua casa, você precisa da tua chave naquela fechadura. A sua chave só abre a fechadura da sua casa, é igual o vírus. Ele precisa encontrar um receptor específico para ele abrir aquela fechadura e entrar dentro da casa. Isso é um receptor. Esses receptores e esse vírus são forças eletrostáticas, forças de Van der Waals, aquelas coisas da química lá. Se você muda a configuração da espícula, você pode modificar a atração do vírus ao receptor. Isso que aconteceu naquela mutação P117 lá da Inglaterra. Uma mutação na espícula, né, num aminoácido, que tornou o vírus muito mais infectante. Que ele tem uma capacidade de infectar muito maior. Provavelmente, este seja um fator explicativo do que está acontecendo em Manaus. Eles tiveram uma mutação que não é essa, uma mutação diferente, e talvez explique a enorme velocidade de disseminação do vírus. Então você pode ter mutações ruins para o vírus, pode ter mutações boas. Bom, a pergunta da ouvinte. A princípio, os dados que se tem, e a Pfizer está testando, é que essas vacinas que nós temos, elas não, ainda nesse momento, não perderam a garantia de trazer imunidade para quem tomar. Mas pode acontecer de você ter uma mutação tamanha que você precise modificar, principalmente as vacinas que são feitas naquela da Pfizer e da Moderna, porque elas são específicas para essa região, né, dos anticorpos neutralizantes. E aí talvez, as vacinas, a Coronavac especificamente, tem um grande ganho nisso. Porque o que é a Coronavac? Você pegou o coronavírus e você inativou ele. Você dá o vírus inativado. Igual a vacina, por exemplo, da hepatite A, é igual a vacina, por exemplo, da Salk, que é da poliomielite injetável, é igualzinho. É o vírus inativado. Então, o que significa isso? Eu dou o vírus inteiro. Então, a chance de eu fazer anticorpos contra diferentes porções do vírus é muito grande. Então, talvez a Coronavac ela seja uma estratégia melhor, a princípio, de garantir imunogenicidade mesmo para essas mutações que vão ocorrer ao longo do tempo. Mas, obviamente, você pode ter mutações tamanhas que você precise fazer uma nova vacina com esses vírus, com essas mutações. É, por exemplo, o que acontece com a gripe. Por que a gente toma vacina todo ano para a gripe? Porque ela vai sofrendo pequenas mutações, né? E aqueles anticorpos que nós tínhamos não funcionam para aquele novo vírus. Então precisamos fazer... Por isso a gente monitora esse vírus o ano inteiro, né? O maior monitoramento do mundo é do vírus da gripe. A gente vai detectando e aí produz a vacina para o ano que vem. Provavelmente o coronavírus vai entrar nesse ritmo, né? É. Muito bem, Reginaldo, tem alguma observação a fazer, Reginaldo? Eu gostaria de perguntar ao Dr. Marcos, vamos lá, no momento que chegar o dia D e a hora H, né, que o ministro colocou, muita gente está criando uma expectativa de que vai bastar tomar a vacina para a gente virar a chavinha e tudo voltar ao que era antes. E eu gostaria de ouvi-lo para reforçar, na opinião dele, o tempo que ele vai levar para que o país e o mundo voltem a essa suposta normalidade, né, a vida como a gente tinha antes. Não vai ser do dia para a noite, não vai ser num estalar de dedos, não é isso? Não, tanto isso é verdade que você está falando. Veja, a vacina, eles gostam dessa palavra aí, né? Porque exemplo, o vampiro da bala de prata, né? Adoro essa figura de linguagem. Ela não é essa bala de prata que nós todos queremos. Eu vou dar um exemplo. Você viu o que aconteceu nos Estados Unidos? Eles estão vacinando lá, já desde dezembro. Hoje nós batemos o recorde nos Estados Unidos com 4.400 mortes no único dia. 4.000 mortes no único dia estão vacinando. Veja, o processo de vacinação é um processo longo e demorado. Nós não vamos ainda, viu? Que eu vou dizer uma coisa, eu acho que o nosso país, por conta do SUS,
Desde que nós tenhamos o insumo, é o país que tem a maior capacidade de fazer vacinação em massa do que qualquer outro país. Nós já fazemos isso. Nós já vacinamos no posto. Todo postinho aqui de Santos, aí de Guarujá, você tem uma cadeia de frio, você tem um pessoal de enfermagem competente que já vacina as nossas crianças, já temos a expertise disso. O problema é ter a vacina. Mas olha, tomamos a vacina, o que o dado mostra, 50% vai estar protegido, 50% não. Ainda que ela te dê uma proteção leve nesses 50%, nós temos que continuar usando máscara, nós temos que continuar com essas medidas que nós já estamos fazendo, né? Porque, por exemplo, tem uma pergunta que nenhum estudo de vacina fez. Por exemplo, será que esses 50% que ainda que peguem o vírus e façam doença leve, como a gente falou aqui, será que eles continuam transmitindo a doença? Essa resposta nós não temos, os estudos não responderam essa pergunta. Então é importante a gente entender que a vacina é um instrumento a mais nesse primeiro momento, né, para a gente conseguir chegar a alguma coisa próxima da normalidade. Agora, é o tempo que vai dizer isso para nós, mas não é um tempo curto, não. Eu digo para vocês que esse primeiro semestre nós teremos ainda um longo percurso de proteção individual, vacina, e continuar com essas medidas de proteção, certamente. Agora, doutor Marcos Caseiro, a sua colega Natália Pasternak, que é microbiologista, ela citou uma frase que eu achei interessante. Ela disse assim, abrindo aspas, né? A gente nunca falou desde o início, eu quero uma vacina perfeita. A gente falou, eu quero uma vacina para sair da situação pandêmica. É isso mesmo? Quer dizer, na tua linha de raciocínio, né, doutor Marcos? Quer dizer, é sair da pandemia, né? É o que nós temos. Bom, o que ela falou é uma coisa que gera obviedade. Primeiro, não existe vacina perfeita, né? Porque o que existe de perfeito na humanidade é o próprio ser humano, fruto de longo processo evolutivo, ter o seu sistema imunológico. Veja, as vacinas mais eficazes que tem, por exemplo, a febre amarela, fica quase 95%, mas é uma vacina com vírus vivo, atenuado, que tem efeitos adversos, a cada 400 mil pode morrer 1, 2, né? Essa vacina da Pfizer, ela é muito eficiente, né? Ainda que o estudo no Brasil, a gente teve uma eficácia de 87% da Pfizer, agora a gente não sabe o tempo de proteção dessa vacina. É isso que nós falamos. Agora, nós temos que trabalhar com o que nós temos. O que nós temos é essa que mostrou que nós diminuímos mortalidade, diminuímos internação. É isso que nós precisamos nesse momento. Sair desse momento grave que nós estamos. O mundo quer isso, né? Então, essa vacina atingiu o que a Organização Mundial de Saúde acha razoável. Traz menos internação e menos mortalidade. É por aí que nós temos que ir. E mais, só rapidamente, essa vacina de todas, isso eu afirmo, ela é a mais segura de todas, porque nós sabemos como é uma vacina com vírus vivo inativado. Então, em termos de segurança, o estudo já mostrou isso e nós conhecemos a longo prazo como é que é. Então, temos uma vacina segura que nos protege de casos graves e morte. É isso que nós temos que seguir. Olha aqui, eu fico muito satisfeito, viu, Reginaldo, Marcelo, com a explicação do Dr. Marcos Caseiro, e eu já entrevistei ele aqui uma vez, repeti a entrevista, então foi muito bom. Terceira vez que ele está participando com a gente, e cada vez que eu converso com ele, que a gente conversa aqui no programa, eu fico mais convencido. Eu espero que o nosso ouvinte, que é o nosso objetivo aqui no programa, através da Rádio Guarujá, da TV Guarujá e da Guaru TV, que estão transmitindo aí o nosso programa, as redes sociais, vocês estão acompanhando, que vocês também cheguem ao entendimento para tirar de vez essa conversa muito, muito fácil, que eu chamo aqui de conversa de botequim, e que fica todo mundo falando, dando opinião daquilo que não entende. Eu decidi aqui no programa, doutor Marcos, não dar palpite, não criar nenhuma dúvida sem antes, ou mesmo conversando com especialistas, como é o teu caso, e já conversamos com o Evaldo Stanislau também. Então, não emitir nenhum juízo de valor, porque nós não temos essa competência. Eu não sou médico, eu não fico ofendido por isso. O Datena ficou ofendido quando o governador disse que ele era médico, não precisa ficar ofendido.
Você não é médico mesmo, não precisa ficar criando factoides, criando, sabe, fantasmas, Isso assusta a população, desinforma. Quem tem que dar essa chancela final aí é o Dr. Marcos Caseiro. A vacina, ela é boa, ela é segura. Estou correto no meu raciocínio ou preciso corrigir alguma coisa? Eu não vou nem lhe dizer, simplesmente é isso. Na verdade, o que eu estou te falando é que por conta da circunstância, no momento de gravidade desse, lockdown, as pessoas estão mais em casa, e esses meios de comunicação tornaram possível esse bando de informação. Eu só vou dizer para você, eu vou pegar aqui rapidamente, isso aqui é um livro de 800 páginas, Plot, que é um clássico. É um livro de 800, só de vacinas. Se eu puder mostrar aqui, que eu estou preparando um material, imunização em pediatria, vacina, imunização. Tem mais de... tem muita ciência em vacina. Isso não é conversa do cidadão, vou furar jacaré, eu tomo 50%, é ruim, se tiver um amante... Isso é coisa de gente idiota, né? Vocês não têm ideia do que existe de ciência por trás disso, ciência de peso, né? Você pode pegar essa Spike, você tem lá microscopia com 3 dimensões do receptor, tem muita ciência. Eu fico desesperado quando eu vejo uma discussão baixa, totalmente desprovida de qualquer raciocínio. Me assusta, eu fico triste porque as pessoas pensam que as coisas se resumem a isso. Esses são os maiores feitos da medicina moderna, chegaram numa vacina em 1 ano. E é possível por quê? Teve muito investimento. E tínhamos uma epidemia que está correndo solto. É o que nós tínhamos a vacina. Então, em vez de a gente louvar isso, confiar na ciência, que acabou com a poliomielite, que acabou com a varíola. Ontem eu ouvi um cara falar, não, nós não vamos erradicar. Como não? Nós já erradicamos a varíola. Não tem varíola mais no mundo desde 73. Com o quê? Vacina. Nós não temos poliomielite no Brasil desde 96. Com o quê? Poliomielite é uma doença grave, que deixa o cara na cadeira de roda, Presidente Roosevelt tem a poliomielite. Muitos dos cadeirantes que a gente vê na rua aí tiveram poliomielite. Acabou essa doença com o quê? Sabin, vacina. Então, quando alguém levanta essa discussão, eu fico horrorizado, porque levam as crianças lá a vacinar no posto, reclamam quando não tem a vacina. E agora eu queria saber se essas mães que estão aí nos ouvindo chegaram lá no posto, vou tomar essa vacina aqui aos 2 meses, a tríplice viral. Cachumba, catapora, qual é a eficácia dela e qual é a porcentagem de eficácia? Onde ela foi produzida? Na China, no Panamá? Eu queria ver a bula. Eu queria saber se as mães, diariamente, quando levam as crianças a vacinar, fazem esse tipo de pergunta lá no posto de saúde, né? Então você vê a que nível nós chegamos. Então, só isso que eu queria falar. Acreditem na ciência. Muito bom. Ela permitiu nós chegarmos aonde nós chegamos. Muito bom. Né? Viver 80 anos, viver com saúde. Então, é isso que a gente tem que se basear. Ou não acreditar nela, e aí a gente parte para um outro nível de entendimento que não é esse nosso nível da medicina. Doutor Marcos Caseiro, eu não tenho mais tempo agora, muito obrigado por ter dedicado aí o seu tempo, que eu sei que é precioso, como pesquisador, como médico, do seu gabarito, ter aqui nos dado essa contribuição para nos ajudar a entender a importância da vacina. Muito obrigado, doutor Marcos Caseiro. Eu agradeço, um abraço, um bom dia para vocês aí, um bom programa e até a próxima aí, tá bom? Todos vacinando, por favor, logo que tivermos a vacina. Muito bem, você acompanhou a entrevista com o médico infectologista, Dr. Marcos Caseiro, e com isso estamos encerrando a edição desta quinta do Bom Dia Cidade, que volta amanhã, a partir das 8 da manhã. Lembrando que o programa foi transmitido pela frequência tradicional, os 1550, pelo nosso site, radioguarujam.com.br, pelas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e pelo Facebook, Rádio Guarujá AM 1550, em parceria com a TV Guarujá, Canal 11 e a Guaru TV, para toda Vicente de Carvalho. A TV Guarujá e a Guaru TV vão seguir agora com sua programação normal. Aqui na Rádio Guarujá, ao meio-dia, teremos o Rotativa no ar. E agora, você confere o Renato Costa e o Show da Manhã. Um bom dia a todos. Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.